E agora nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Você conhece a ação alimentos gravitícios? Isso mesmo, então uma pensão para a mulher grávida durante o período de gestão. Para nos explicar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui a doutora Aline Avelar, ela que é advogada, especialista em direito de família e sucessões. Boa tarde, doutora. Obrigado pela presença aqui no Jornal Brasil Central. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Eu que agradeço, ainda mais para falar de um tema tão relevante, às vésperas aí do Dia das Mães, A gente falar sobre os alimentos gravídicos, que é uma prestação alimentar destinada especificamente para o período da gestação, para assegurar ali o bem-estar tanto da mãe quanto do nascituro nesse período gestacional. Esses alimentos eles são destinados a arcar ali com as despesas médicas, psicológicas, de transportes para a realização de exames, medicamentos e eventuais despesas que essa mãe tenha no período da gestação. Então, só corrigindo, alimentos gravídicos. Eu falei aqui errado, não é isso? Isso. Gravídicos. Gravídicos. Doutora, e vamos lá. E para saber, por exemplo, assim, o pai que vai pagar ali, o possível pai, essa pensão, e se ele tiver dúvida de que o filho é dele, como é que isso vai funcionar? Vai precisar de um DNA, e aí? Olha, o requisito para pleitear esses alimentos gravídicos é a questão de estar grávida, comprovar a gestação através de exames ou laudos médicos e a suposta verossimilhança que existe esse pai através de comprovantes, seja de redes sociais, testemunhas, conhecidos, Então, não há necessidade da realização de um exame de DNA. Essa lei, ela é a Lei 11.804 de 2008 e ela prevê em seu artigo 6º que não há necessidade de realização de DNA para pleitear esses alimentos gravídicos. Então, se esse pai ele tem dúvida, ele pode até justificar que há dúvida, mas ele vai ser obrigado a pagar até o momento em que esse nascituro chegar ao mundo aí, ter a luz e fazer o exame de DNA, onde que ele pode entrar com uma ação de exoneração. Enquanto ela estiver grávida e há a possibilidade, há dúvida com relação a esse pai, mas há comprovantes de que ele pode ser o pai, ele tem que continuar pagando. E a partir de que mês, por exemplo, a mãe já pode requerer esse auxílio, essa ajuda? A partir da constatação da gestação. Fez o exame, constatou que está gestante e ela presume que seja aquele pai, tem ali a verossimilhança que há aquele pai, ela já pode pleitar pedindo um liminar, porque o período de gestação ele é ali de 9 meses, então ela pede um liminar para que esses alimentos sejam começados, tem início já desde o início, porque essa mãe ela precisa desses alimentos e para garantir também a dignidade desse nascituro, desde a concepção. Então, não precisa esperar ter uma barriga, precisa esperar estar com a gestação mais avançada para pleitear. E no momento que essa criança nasce, essa pensão ela é convertida automaticamente em pensão alimentícia. Então, se esse pai fez o DNA e comprovou, segue pagando a pensão alimentícia. Claro, pode haver aí uma revisional para quanto ao valor, se o valor, depois que nasce, o valor às vezes é mais alto ou a condição do pai aumenta. Então, a revisão com relação a esse valor que vai ser considerado tanto a possibilidade do pai quanto a necessidade do filho. E se esse filho for constatado através de um teste de DNA que não é filho, ele pede uma exoneração desses alimentos. Doutora, e imagine depois que essa criança nascer e não for comprovado que quem pagou, quem pagou esse benefício não é o pai. Como é que vai ficar? Não tem como reaver esses alimentos de volta. Não tem jeito? Não. Ele vai pagar, se há ali a presunção de que ele possa ser o pai, ele não tem direito a reaver esses valores pagos, não. E assim, e se a mãe, por exemplo, se constatar que for essa questão de às vezes ser gêmeos, como é que vai ser considerado tanto as despesas dos gêmeos, para esse arbitramento, a possibilidade desse pai e a necessidade dessa mãe que vai ser um pouco maior em função de uma dupla gestação, E se esse pai cometer inadimplência, não pagar, não cumprir, o que pode acontecer? Porque a gente sabe que a questão da pensão alimentícia, que aí a criança já nasceu, já comprovou, tudo mais, ela inclusive prevê até prisão, né, doutora? Exatamente. Essa mãe pode executar esse pai pelo rito da prisão e ele pode chegar a ser preso. Essa lei, por exemplo, está valendo desde quando? Desde 2008. É uma lei específica para alimentos gravídicos. As pessoas têm tido conhecimento, doutora Aline, sobre isso? Tem conhecimento, mas por ser um período determinado de 9 meses, ainda não tem tanto acionamento judicial nesse sentido.
Tá certo, queremos agradecer a doutora Aline Avelar, ela que é especialista em Direito da Família e Sucessão. Obrigado pela participação aqui com a gente. Até a próxima. Nossa, gente, Obrigado. desculpa que eu tive uma hipoglicemia agora no final.